Salve, salve, leitores! Hoje, simplesmente, a gente vai falar sobre Os Lusíadas, do Camões, uma das obras mais importantes da história da literatura ocidental. Chega aí! Salve, salve, leitores! Hoje vamos falar sobre o mais importante poema da história da língua portuguesa do Luís Vaz de Camões. A gente viu no vídeo passado que o Camões divide a sua obra em lírica e épica. No vídeo anterior a gente falou sobre o Camões lírico, aquele cara que tem um pé na Idade Média, o tronco no classicismo e já prenunciando o barroco. Vimos as principais características da sua poesia épica, mas nós não falamos muito sobre a vida do Camões, a biografia do Camões. E aqui eu vou tentar falar rapidamente, né? O Camões nasceu, tô pegando minha colinha aqui, ó, em 1524 ou 525, a galera não tem muito certo, não sabe também se foi em Coimbra, Santarém, Alenquer ou Lisboa, tá certo? E ele era de origem fidalga, mas não muito rico, tá certo? E ele, mesmo assim, teve acesso à vida palaciana por algum favor de parente lá, um tal de padre Bento Camões, prior do mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, seu tio, ele consegue frequentar, né, um curso lá, por mais irregular que fosse, vai adquirindo a sua cultura e vai aprender muito sobre o que? Os gregos e romanos antigos. Ó o classicismo vindo aí, olha o renascimento na veia de Camões, e ele vai ter uma vida atribulada, irmão. Ele foi soldado, perdeu o olho numa batalha, tanto é que sempre a imagenzinha do Camões, a Lari vai mostrar aí melhor pra você aí, tá meio colhão assim, né? Prejudicado. Ele foi acusado de desvio de verba, numas coisas lá, foi perseguido, foi para colônias portuguesas lá na Indochina, meio que fugido, né? E meio que lá nesse exílio lá, ele, nas colônias portuguesas da Indochina, ele escreveu Os Lusíadas quase todo, e ele tava voltando para Portugal, essa história lendária, né? Tava voltando para Portugal, deu uma amenizada a situação para ele, tava voltando para Portugal num navio com os Lusíadas quase pronto, 8.000 e tantos versos, e o navio naufragou na foz do rio Mekong, e ele tava com uma namorada dele, uma oriental chamada Dinamene. E ele ficou muito mal com a morte dessa moça, né? Eles conseguiu salvar os Lusíadas, mas perdeu o seu amor Dinamene. E para ela ele vai escrever inclusive vários sonetos, né? Não falei na aula passada porque não deu tempo, já o vídeo estourou com 14, 15 minutos, mas vai atrás. Alma minha gentil que te partiste, em homenagem a Dinamene. Beleza, mas ele conseguiu salvar, foi lá, publicou os Lusíadas em 1572 e, cara, vai ter um amplo reconhecimento naquele momento, só que depois, né, como grandes artistas, ele acaba sendo esquecido no final da vida, infelizmente. Mas tá, vamos falar dos Lusíadas então, já que falamos um pouco da vida dele, né? Os Lusíadas, ele é um monumento técnico literário. Bom, a primeira coisa é que é a maior epopeia em língua portuguesa. O que é epopeia? Olha o gênero épico dos feitos heróicos lá do Homero com a sua Ilíada, a sua Eneida, Virgílio com... Eita, João. Homero com a Ilíada e a Odisseia, Virgílio com a sua Eneida, e aqui o Camões está dialogando com esses caras, com as grandes epopeias da história da cultura ocidental, as epopeias clássicas. Inclusive, o Camões está se colocando ombro a ombro com esses caras. Tá entendendo? Sem complexozinho, de que eu sou português, não sei o que. Não, tô aqui do lado de vocês, irmão. Sou tão importante quanto, e às vezes Portugal é até mais importante que Roma e que a Grécia, tá? O Fernando Pessoa vai dizer, inclusive, reeditando a ideia do Camões, que o mar com fim será grego ou troiano. O mar sem fim é português. Porque foram os portugueses que conquistaram os mares, fizeram a viagem da circunnavegação, e se nós temos um processo de globalização, hoje em dia cada vez mais intensa, essa globalização começa
com as viagens marítimas, principalmente as dos portugueses, que conseguem fazer a viagem da circunnavegação e tornar o mundo um só. É esse o tema de Os Lusíadas. É Camões dialogando com as epopeias clássicas, né? Eneida, Ilíada, Odisseia, e botando Portugal. E ele, ombro a ombro, com essas civilizações e com essas obras. Tá? Muito bem. Outra coisa, os Lusíadas é a consolidação da nossa língua. Essa língua que eu estou usando aqui agora, às vezes muito malemar, para dar essas aulas, tá? Essa língua que você está usando para anotar a minha aulinha aí, ela não seria a mesma se não fosse os Lusíadas, tá entendendo? Hein, Lari? Assim como Shakespeare deu o contorno final ao inglês, assim como Dante deu o contorno final ao italiano, essa nossa língua ela tem o seu modo final dado por os Lusíadas. Não fosse os Lusíadas, a nossa língua provavelmente não seria exatamente a mesma. Tá bom pra você? Começamos bem assim, tá? Daí, qual é a perfeição técnica dos Lusíadas? Então, aspectos formais dos Lusíadas. Anota aí, ó. Ele é todo escrito, o poema, né? Essa epopeia em oitava rima, é escrito em oitava rima, que quer dizer o quê? Que são 8 versos em cada estrofe, rimando da seguinte forma: A, B, A, B, A, B, C, C. Ou seja, o primeiro verso rima com o terceiro, o quinto, o segundo com o quarto, com o sexto, o sétimo rima com o oitavo. São 1102 estrofes dessas. E cada verso é decassílabo, tá? Tem 10 sílabas poéticas. Na maioria, decassílabos heróicos, que tem um acento tônico na sexta e na décima. Olha que perfeição formal. O ritmo é assim, ó. Deixa eu ver se é. Na sexta e na décima, mais ou menos assim. É o decassílabo heróico, tá certo? Ou ainda alguns sáficos, quando é na quarta, na oitava e na décima. Não, é isso. É uma obra-prima do ponto de vista técnico formal. São, anota de novo, 1102 estrofes de 8 versos, rimando A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, C, C. São 8.816 versos decassílabos heróicos ou sáficos, tá? Mas não é só uma... Não, vamos mostrar a primeira estrofe, hein, Lari? Vai lá. Me ajuda aí na edição. Vamos ler aqui. Tá aqui o lindo Camões, na sua... Oi? Tá o adesivo. Olha só, que beleza. E não tá bem no adesivo, né, amor? É uma antes, tá? Aqui, ó. Acompanha comigo a primeira oitava, famosíssima. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, né? Que era a região extrema que as navegações conseguiam chegar, uma região lá do Ceilão, em perigos e guerras esforçados, mais que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. São 1102 dessas, são 8.816 versos decassílabos. Tá? Mas não é só uma perfeição do ponto de vista formal, também tem uma perfeição temática, né? Qual é o tema central dos Lusíadas? A viagem de Vasco da Gama para as Índias, mas não somente. Na verdade, os Lusíadas conta toda a história de Portugal, tá? Você começa a narrativa in media res. O que é in media res? No meio do caminho, tá certo? No meio da viagem. Sabe aquele filme que começa com a coisa já acontecendo? Tipo, Guerra Infinita. Começa o filme já o Thanos tá matando o Loki, tá dando um pau no Thor. Cara, nem comi uma pipoca, ainda já tá pegando um negócio aqui, o bicho tá pegando. É Camões, os Lusíadas. Começa no meio do caminho, como é comum nas epopeias, né? A viagem do Vasco da Gama. No meio da viagem, daí e perigos, e gigante Adamastor, e tempestades, até que o Vasco da Gama chega lá no reino de Melinde. E o rei, ele vai lá e pergunta: Ô Vasco da Gama, como é que foi a viagem? Aí ele fala assim: bom, tudo começou com o primeiro rei de Portugal, lá em 1100 e bolinha, tá entendendo, cara? O cara pergunta por educação, e daí como é que foi a viagem? Bom, tudo começou quando meus avós chegaram no país, tá entendendo? Ele vai lá atrás e conta
toda a história de Portugal, o Vasco da Gama. Então qual é o tema? A viagem de Vasco da Gama para as Índias, mas também toda a história de Portugal, né? Outra coisa temática importante é que o Camões consegue fazer 3 planos, né, de mundo na sua narrativa. O primeiro plano é o plano dos heróis, onde está lá Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral, Bartolomeu Dias, né, que contornou o Cabo da Boa Esperança, uma galera. E um plano acima tá os deuses do Olimpo, o concílio dos deuses. E alguns deuses vão ajudar e outros vão atrapalhar os Lusíadas. Você tá entendendo? Vênus e Marte vão atrapalhar. Aqui atrapalhar. Vão ajudar, e Baco e Netuno vão atrapalhar. Então os deuses se reúnem lá no Olimpo, e de um lado Vênus e Marte ajudando os portugueses, e de outro lado Baco e Netuno ferrando a vida dos portugueses, tá certo? Só que acima disso tudo, no terceiro plano, tá quem? O Deus criador, o Deus cristão, e por isso que o Camões conseguiu, inclusive, o quê? A chancela do rei de Portugal e da Inquisição para publicar o livro. E a Inquisição vai lá e manda, entendemos que esses deuses aí colocados são ficção, tá? Mitologia, então pode publicar, beleza? Então são esses 3 planos. E daí, cara, o livro, ele é dividido em 5 partes. A primeira parte é a proposição, em que o Camões propõe o que ele vai cantar, que é o quê? Os feitos portugueses. O título, inclusive, né, Os Lusíadas, quer dizer exatamente os portugueses, né, esse herói coletivo. Então o Vasco da Gama não é só ele é todo Portugal. A segunda parte é a invocação, invoca-se as Tágides, que são as ninfas do rio Tejo, né, que vão inspirar o poema. A terceira parte, tem o trechinho aqui, né? E vós, pode colocar aí, ó. E vós, Tágides minhas, pois criado tendes em mim um novo engenho ardente. Se sempre em verso humilde celebrado, foi de mim vosso rio alegremente, dai-me agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e coerente, porque de vossas águas Febo ordene que não tenham inveja as de Hipocrene. Ou seja, que as ninfas lá da Grécia Antiga, do Parnaso, não tenham inveja das ninfas de Portugal, do rio Tejo. Tá entendendo? E elas inspiram o poema de Camões, beleza? Dedicatória às ninfas. Invocação às ninfas. Aí a terceira parte, a dedicatória. A dedicatória é ao rei de Portugal, Dom Sebastião, que inclusive depois vai sumir naquela batalha de Alcácer Quibir, e a galera vai dizer que ele não morreu, tá certo? O sebastianismo, Dom Sebastião vai voltar, não sei o que, tá ligado? Mas o livro é dedicado a Dom Sebastião. E daí a narração em média res, né, no meio do caminho, aí vai ter vários episódios que eu vou comentar com vocês aqui, e o epílogo é a conclusão. E toma cuidado aqui que isso aqui é muito importante. Todo o poema, né, do Camões é em homenagem a Portugal, em louvor a Portugal. Portugal é fera, né, mas tem 2 momentos de crítica a Portugal. Quais são esses 2 momentos? O epílogo, a conclusão. No final do poema, o Camões diz: esse povo tá meio ensurdecido, esse povo tá mal, Portugal não tá legal. Tanto é que Camões, ele morre em 1580, se não me engano em junho. E quando ele morre, ele manda uma frase assim: não contente em morrer em Portugal, morro com Portugal. Como quer dizer que ele está vendo que Portugal estava enfraquecendo. E nesse ano, em 1580, o que aconteceu, Lari? Portugal foi anexado pela Espanha, a União Ibérica. Então Camões morreu no mesmo ano em que Portugal foi anexado por Espanha, pelo rei da Espanha, Felipe. Tá entendendo? Então ele já estava prevendo isso. E no epílogo tem isso. A conclusão, por mais que os Lusíadas celebrassem os portugueses, tem essa coisa meio crítica em relação a Portugal. Bom, para encerrar a nossa aula, episódios importantes. Eu quero que você, com esse vídeo aí, né, tenha vontade de o quê? Leia o livro, né? Óbvio, leia pelo menos alguns trechos, né? Alguns episódios. Então são quais episódios marcantes? Um episódio marcante é o Concílio dos Deuses, que está bem no comecinho da narrativa, que é os deuses do Olimpo se reunindo, Baco e Netuno querendo atrapalhar os portugueses, Vênus e Marte querendo ajudar os portugueses. A deusa do amor e deusa da guerra. Não por acaso a deusa do amor e o deus da guerra estão ajudando os portugueses.
homens dedicados ao amor e à guerra. Tá? Aí o episódio de Inês de Castro, que é o episódio da rainha coroada depois de morta. Se você não conhece essa história, vai depois lá no nosso vídeo de humanismo e eu conto isso um pouco melhor. O Gigante Adamastor, o episódio do Gigante Adamastor, que é a personificação do Cabo das Tormentas, que é aquele cabo que as naus sempre naufragavam e agora vai ser vencido. Esse gigante que é personificado e ele é contornado pelos portugueses. Gigante Adamastor. Personificação do Cabo das Tormentas, que depois de contornado se tornou o Cabo da Boa Esperança. E daí você tem o episódio da Ilha dos Amores. O que é o episódio da Ilha dos Amores? É o final da narrativa. Os portugueses conseguiram chegar às Índias e a Vênus dá um banquete para eles na Ilha dos Amores, servido por ninfas. Um banquete meio gastronômico e de pendores sensuais. Aquelas ninfas seminuas, servindo vinho, servindo comidas maravilhosas e servindo coisas maravilhosas aos marinheiros, aos argonautas, né? E nesse episódio é que Vasco da Gama vai conhecer a máquina do mundo, vai subir lá, guiado por Tétis e conhecer todo o funcionamento do mundo. Depois vai ter um monte de poema que dialoga com esse trecho aí que o Drummond fez, por exemplo. Tá, aí, e daí tem o segundo momento crítico do poema. Você tem dois momentos críticos, que Camões critica Portugal. Um é o epílogo, a conclusão, e o outro é o Velho do Restelo, o Velho do Restelo, né? Que é um porto em Portugal, onde saíam as naus, e nesse porto o velhinho vai falar assim, vocês estão saindo e estão enfraquecendo o reino, essa viagem é feita por ganância, vai dar ruim para Portugal, esse negócio de ficar viajando e querendo ganância e ouro e especiarias, isso aqui vai enfraquecer a gente, tá? Então são esses dois momentos críticos dos Lusíadas, o epílogo e o Velho do Restelo, beleza? Eu acho que é isso. Aí, galera, o que vai acontecer? No próximo vídeo, eu acho que não vai dar tempo nesse, eu vou cantar uma música com o meu violão novo, uma música velha num violão novo, que é Emoções do Roberto Carlos, para lembrar dos Lusíadas do Camões. Beleza? É isso aí. Espero que minha aula ajude vocês. Curte, compartilha, comenta. Segue com a gente. Tchau.